eu acho que não há necessidade de nós orarmos pelo pastor Delano. Eu acho que eu queria que você prestasse atenção, eu acho que há uma necessidade de nós baixarmos nossas cabeças e pedir para que Deus fale conosco, aquilo que Deus quer falar conosco. Deixar o menino sair, que está todo mundo olhando para o menino, depois olha todo mundo para mim, que eu sou feio mesmo. Ninguém olha para mim, só para o menino. Ok? Então, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar para que Deus possa falar conosco e nós possamos entender o que o servo dele vai nos falar. Deus eterno e santo, eis aqui o teu servo, Pai, cheio do Espírito Santo, que ele possa transbordar da sabedoria do teu Espírito. E para nós, Senhor, que nós possamos entender o que tu queres falar conosco. Que não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres falar conosco. E entenderemos, Pai. Seremos sim, Pai, um coração que entende, um coração que recebedor, uma mente que vai receber a tua palavra, Pai. Será morada em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Obrigado, Ivano. Quero agradecer também ao presbítero Zinza. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Marcos, sem demora, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. 16, capítulo 16 de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 16. Leremos os versículos 14, 15 até o 18. Eu já pus no grupo aquilo que tentaremos aqui transmitir aos irmãos. Há cerca de 40 dias o Senhor nos deu essa palavra. Eu gosto muito de comentar, de falar acerca das coisas contemporâneas. Eu acho que por ser professor de geografia, eu tenho que estar sempre inteirando do momento, do atual, para poder repassar. E geografia, ele realmente abarca essas informações políticas, econômicas, sempre está em mudança. Então eu gosto muito de falar da atualidade. Dentro desse raciocínio, eu queria convidar os irmãos a fazer essa leitura conosco, para a gente poder tentar aqui, então, comentar um pouco sobre o desafio da missão, da igreja, da missão da igreja nessa hipermodernidade. Versículo 14 de Marcos. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Bom, esse texto muito conhecido, extremamente conhecido pelo famoso ID, de Jesus, quando logo em seguida os versículos posteriores concluem falando de Jesus, então, sendo assunto aos céus, sendo elevado aos céus e sentando à direita do Deus Pai. Mas antes ele comissiona a igreja nessa incumbência de compartilhar o evangelho, promover a paz, curar os enfermos. E isso Jesus fez há muito tempo, há milênios.
Mas agora, milênios depois, estamos numa sociedade hipermoderna. Por que eu falo de hipermodernidade? Porque, assim, depois de 1750, o mundo vem passando, assim, mais ou menos por 3 fases. A primeira fase é a sociedade moderna, resultante da Revolução Industrial lá na Inglaterra, que foi justamente quando começou em 1750. E aí a indústria promoveu a criação de tantos objetos e tantas coisas. E essa sociedade moderna, resultado dessa Revolução Industrial, ela tem um marco que eram as instituições fixas, sólidas. Por exemplo, o casamento, as pessoas casavam para toda a vida. As pessoas casavam e tinha só a sua única esposa, o seu único esposo. Isso era uma marca da sociedade moderna. Até a Segunda Guerra Mundial. Quando passa a Segunda Guerra Mundial, e aí por volta de 1950, vamos entrando então na sociedade pós-moderna. É uma sociedade justamente plural e que assim está mergulhado num relativismo moral gigante. Essa é a sociedade então pós-moderna, depois de 1950. Esse sujeito pós-moderno, ele não tinha, aliás, é como se ele não tivesse uma identidade fixa. A sua individualidade, ela acaba sendo desconstruída a todo momento. E isso vai desembocar numa crise de identidade que promove um colapso de razão. É por isso que vemos tanta aberração, resultado dessa desconstrução da identidade. E agora, estamos numa faixa de transição. O mundo está entrando nessa terceira fase, na transição da hipermodernidade. A pós-modernidade está ganhando rugas, está ficando para trás. E o mundo está entrando numa sociedade pós-moderna que ela está totalmente inserida numa sociedade extremamente liberal. Ela é móvel, ela é fluida e também ela é extremamente flexível. Essa é a sociedade hipermoderna que estamos para ver ainda com mais contundência para aqueles que irão viver mais tempo, é claro. Dentro dessa realidade, eu gostaria de falar, irmãos, sobre então um pouco desse conceito, um conceito que ainda está em construção. A hipermodernidade está ainda num conceito de construção. Essa sociedade hipermoderna, ela é a era narcisista, é a era do hiperconsumo, é a era do excesso e também a era do vazio. A sociedade hipermoderna, essa era narcisista, e quem sabe do mito de Narciso, que é um mito da cultura grega, em que Narciso era um rapaz muito bonito, e muitas pretendentes quiseram ele, mas ele, vamos usar essa expressão bem nordestina, deu fora, não quis nenhuma, e um belo dia ele chega num lago, e ele olha para o lago e ele se apaixona por si próprio. Ele se apaixona tanto pela sua própria imagem, olhando, que ele morreu ali de fome e de sede, porque não queria sair daquela lagoa, portanto, está apaixonado pela sua própria imagem. E esse mito, ele vai trazer a ideia de quanto a vaidade, o egoísmo, o individualismo é perigoso. E a hipermodernidade é a era narcisista, é a era do efêmero, da selvagem como a nossa, mas o consumismo é o desequilíbrio dessa atitude que é normal, que é consumir. É a era então do excesso, do sempre mais, excesso de bens, de imagens, de sonhos, de busca pelo prazer, e por isso nós vamos ver hipermercado, hiperconsumo, hipercorpo, tudo é elevado à máxima, à potência. Essa sociedade, ela revela um paradoxo na cultura. Ao passo que ela sugere, a cultura do excesso, ela sugere também moderação.
De vez em quando tem uma propaganda aí de uma cerveja que vocês, não sei se vocês já perceberam, beba com moderação. Ao passo que as pessoas estão mergulhadas na embriaguez e por aí vai. Dentro dessa perspectiva, para encerrar esse conceito que está em construção, essa sociedade também não passa de uma sociedade do vazio, é a era do vazio. Olha, senhores e senhoras, essas pessoas, o sujeito hipermoderno busca ilimitadamente a satisfação dos desejos pessoais, no narcisismo, no consumismo e nos excessos, mas o resultado é a decepção por não acharem a felicidade de forma plena. E claro, porque elas estão buscando nas coisas erradas. Felicidade plena só em Jesus de Nazaré. Essa é a realidade. E aí eu queria dizer aos irmãos, apresentar alguns resultados dessa sociedade. Primeiro é que ela é uma sociedade de um indivíduo extremamente individualista, hiperconectado, hiperconsumista e hiperveloz. A sociedade hipermoderna, ela mostra essas facetas. Assim sendo, o sujeito hiperindividual, por ele ser narcisista, ele é sem limites, ele simplesmente é apaixonado por si próprio, conforme a gente falou do mito grego, ele se autogloria no reino do seu ego. O sujeito hipermoderno, ele é interessante, dialeticamente, ele quer viver só, mas ele não pode viver só. E por quê, pastor? Porque simplesmente ele precisa de outros para ver onde ele está, com quem ele está e o que ele está fazendo. Tanto é que ele tira uma selfie e coloca na rede social, porque as pessoas simplesmente vão ver onde é que ele está, o que ele está fazendo, e aquilo ali é justamente uma autopublicação em que ele quer mostrar às pessoas, mesmo querendo viver só, mesmo sendo individualista, mas ele não consegue viver só. Esse sujeito simplesmente, ele interminavelmente, ele busca a si mesmo, sem se preocupar com os outros. Não esqueçamos também que esse sujeito hipermoderno, ele é hiperconectado com as redes sociais. Os dispositivos eletrônicos estão sendo, eu diria até que líderes, mentores desses indivíduos. As crianças têm a sua babá eletrônica. E aqui eu quero convidar os pais, e que eu estou incluso, juntamente com minha esposa, precisamos ter uma vigilância acerca disso, ter cuidado em relação a isso. Porque é sempre mais fácil colocar o dispositivo na mão da criança, ele fica ali entretido, e não dá trabalho, mas aquilo ali está, na verdade, trabalhando na mente dele, e aquela criança deixa de estudar, deixa de aprender coisas que são boas para a vida, e tem muitos que estão já mergulhados até num vício. Tem crianças que, se tirar o dispositivo da mão dele, ele berra, ele dá escândalo. Queridos irmãos, dentro dessa hiperconectividade, as pessoas estão vivendo a era da autopublicidade. Antigamente víamos apenas os outdoors, mas agora a selfie é um exemplo da autopublicação. Todo mundo pode se autopublicar agora. Todo mundo pode justamente colocar a sua selfie nas redes sociais, e aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que não há nada contra isso, eu não tenho nada contra isso. E até faço, estamos convidando a todos os irmãos a refletirem acerca dessa hipermodernidade, porque tudo em desequilíbrio é um problema. Ter uma rede social, ter um dispositivo eletrônico, isso é saudável, o mundo exige isso de nós. Mas as pessoas estão declarando, sabe, publicamente a sua autopublicidade, a sua autopromoção. E é como se elas estivessem dizendo assim, quando ela coloca a selfie, que ela está esperando os likes, 100, 200, 300, 1000 likes, que quanto mais likes, mais publicidade essa pessoa está tendo, e mais famoso ele se auto-intitula. É como se ela estivesse dizendo assim, eu posso me amar, mas me amo ainda mais se os outros me amarem. Eu gostaria de dizer para vocês que o autêntico amor está entre nós hoje à noite. O verdadeiro amor
Ele já morreu na cruz. Aleluia. Ele ama você do jeito que você é. É claro que precisamos de mudanças, de metanoia, precisamos, rever conceitos, precisamos deixar orgulho e tanta coisa. Sim, é claro. Mas Ele não precisa da sua selfie. Do jeito que você é, Ele está amando você hoje à noite. Essa sociedade é simplesmente uma sociedade hiperconsumista. Esse sujeito hipermoderno, ele consome o sol da mercadoria, é o sol que nunca se põe. Quanto mais tem, mais compra, mais quer. É o tempo da comercialização por meio da publicidade, do marketing, que vai trabalhando e colocando a gente fora da moda e dizendo compre isso, compre aquilo, e quando na realidade não precisamos comprar tudo isso. Esse corpo social acaba se tornando uma massa de manobra da ação midiática. Isso é fato. Quando ela diz que a calça da moda é essa, a camisa da moda é aquela, o sapato é esse, o tênis é aquele, o carro é aquele, e as pessoas vão comprando essa ideia midiática que vai trabalhando na mente e nas emoções, e isso vai tornando um desequilíbrio. Somos vistos como números, somos vistos como não indivíduos. Irmãos, a felicidade nessa sociedade hipermoderna é vista como aquele que pode mais comprar.